Ou às vezes também ele vai só para ver se ele tem condição de fazer o financiamento, de comprar aquele imóvel. Entendi. Aí a gente já faz a simulação no valor máximo de imóvel que ele pode comprar e ele vai buscar aquele imóvel no mercado, se for o caso. Certo. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com vocês? Começo já pedindo para vocês nos seguir na rede social, YouTube, Dicas da Construção Podcast, mesma coisa no Instagram, estamos em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. Hoje estou aqui com a correspondente bancária e especialista em financiamento habitacional, a nossa amiga Silvia Ratti. Fique à vontade, minha amiga, é uma grande honra ter você aqui. A satisfação é toda minha, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gostaria que você falasse um pouco do seu dia a dia, não profissional, sim você pessoa. O que você faz para se desestressar nesses dias que é tão corrido, porque é uma área que exige muito do profissional. Exige muito mesmo. Juarez, eu sou de Guaratinguetá, legal. Uma cidade pequena aqui próximo, né? Para desestressar, eu gosto muito de ir para a roça. Ai, que gostoso. Gosto muito de viajar, restaurantes, hotéis. Eu já curto bastante, né? Cavalo, principalmente, é o meu hobby. Olha que legal. Qual é o seu tipo de comida predileta? Nossa, eu adoro mesmo comida italiana. Não tem como, né? Acho que é todo Você é mundo, italiana? Né? Não sou italiana, sou portuguesa. Sim. De origem portuguesa, né? Você nasceu e foi criado em Guaratinguetá? Nasci, foi criada em Guará, morei em Taubaté por muitos anos, mas acabei voltando pelo trabalho, pelo escritório, né, que eu montei de correspondente, certo. Que foi em Guaratinguetá, e acabei voltando para o Guará e estou lá uns 14, 16 anos já. Silvia, como que você identificou essa área? Como que você falou, eu vou para a área habitacional? Olha, Juarez, tudo começou com um não. Entendi. Eu fui fazer uma entrevista na Caixa para trabalhar e um gerente geral chamado Cláudio Dalla, ele foi escolher entre 20 meninas e ficou eu mais uma. E ele acabou escolhendo a outra. Ele falou não para mim. Certo. Aí passou, assim, uns 2, 3 dias de muita tristeza, porque eu queria muito aquele trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu falando com a vizinha da minha casa, que era funcionária da Caixa Econômica Federal, e ela falou para mim, Silvia, por que você não vê para trabalhar para um correspondente bancário? Entendi. Da Caixa. Eu falei, não, mas peraí. Por que eu vou trabalhar para o correspondente da Caixa? Eu vou ser um correspondente da Caixa. Olha que perfeito. Aí eu procurei um gerente da Caixa, conversei, montei a empresa, me credenciei na Caixa e consegui essa oportunidade. Aí, Juarez, para nossa surpresa, uns 2, 3 anos depois, eu fui trabalhar com o gerente Cláudio Dalla. Olha e trabalho com ele já há 10 anos. Eu acho que não conheço um correspondente que possa ter trabalhado tanto tempo assim com o mesmo gerente. E hoje a gente trabalha junto. Então foi o melhor não que eu já recebi na minha vida. Se eu não tivesse recebido aquele não, naquele momento, eu não tinha seguido esse caminho que eu segui. Tipo, na realidade, ele te deu um grande apoio para você entrar na área do empreendedorismo, né? Foi sim. Porque, e você na verdade, lembra que ano foi? Isso foi em 2010, a entrevista. E eu virei correspondente da Caixa em 2011. E você pode me falar qual foi a carinha dele quando ele viu você? Ele ficou muito surpreso. Mais surpreso ele fica porque ele fala que eu jogo... Não é que eu... Nossa, dá pra acordar? Não, pode mandar. Tá. Pode mandar. Então, ele ficou muito surpreso, na verdade, porque quando ele me viu dentro da Caixa, e a gente acabou indo trabalhar na agência onde ele era gerente. Olha que legal. Mas foi muito bacana, ele me recebeu muito bem. E eu tenho muito que agradecer a ele com muito carinho, com porque certeza. se ele não falasse aquele não para mim, eu não sei hoje você não qual seria, caminho que eu teria seguido. Hoje você não seria esse profissional de destaque no mercado, né? E o que é legal, Juarez, que eu dou mais valor, é que esse segmento que eu tomei é um segmento muito social. Sim. Porque a gente acabou ajudando muita gente a conquistar a casa própria, a sair do aluguel. Uhum.
Então, é um trabalho assim que me trouxe muito orgulho, muita satisfação. Mas você sabia que isso já aconteceu comigo? Tem alguns profissionais que eles vão fazer o processo de seleção, eles já identificam quem tem o perfil de empreendedor e quem não tem o perfil de empreendedor. Geralmente, esses CEOs, eles pegam e fazem o seguinte: esse tem perfil de empreendedor, eu não contrato. Porque ele tem que voar, Entendi. porque essas pessoas são mais produtivas. Uma hora ou outra, essas pessoas vão vir para ajudar a gente de uma outra maneira. É. Pode ter sido isso que ele identificou em você. No começo foi um baque, mas foi uma guinada que eu dei na minha vida a Sim. partir desse não. Então, e espero que você faça isso também com pessoas que for fazer seleção com você, que você vê que não é pessoa que gosta de ficar, tipo assim, receber ordem. Entendi. Eu faço esse tipo de seleção, por exemplo, eu sei quem tem o perfil de empreendedor e quem não tem. Quem tem o perfil de empreendedor, geralmente a gente orienta ele seguir carreira solo. Tá certo. Entendeu? Isso é muito bom. Silvia, eu gostaria de perguntar para você quantos sonhos você já realizou durante essa jornada sua? Porque você trabalha na área de realizar sonho, porque Sim. todo mundo que vai adquirir um imóvel é um grande sonho na vida, né? Olha, Juarez, eu não tenho como calcular. Foram tantos, é um número tão alto que eu não sei mencionar o número de pessoas, mas eu sei mencionar a emoção que eu tenho, a satisfação de participar de cada conquista, de cada cliente, porque assim, eu posso não lembrar em números, mas eu lembro de todos eles. E tenho muito carinho por todos eles ter confiado a realização do sonho deles no meu escritório, no meu trabalho. E, assim, a alegria também de quando você monta um processo, a ansiedade das partes, né, que ficam interessados na negociação, mas mais é do comprador. Quando dá tudo certo, a gente liga para o comprador: olha, vamos marcar a assinatura do seu contrato, você já vai assinar o contrato da Caixa, que já é escritura, que tem peso de escritura o contrato do banco, né? Sim. E a emoção do outro lado é uma coisa assim que vai motivando a gente dia a dia, vai dando energia para a gente trabalhar e vai mostrando a importância que a gente tem na vida de cada um deles. Certo. Silvia, e você lembra quem foi o seu primeiro cliente para você liberar? Não tem como esquecer. Não tem. Foi um rapaz da aeronáutica. Ele me procurou. Eu dei o atendimento para ele, fiz a simulação e a gente montou, assim, graças a Deus, a documentação muito rápida e concedemos o financiamento que era tão esperado, porque ele morava dentro da escola de aeronáutica, ele estava se aposentando e ele precisava de um imóvel para colocar a família dele para morar, né? Porque ele morava numa casa cedida dentro da aeronáutica. A gente fez a concessão e ele mora naquele imóvel até hoje. Silvia, tem algum perfil de cliente que você tem que te dá mais trabalho para você montar a ficha dele? Não, Juarez. Na verdade, a gente eu posso te dizer que eu tenho um cliente que eu tenho mais satisfação de atender, são aquelas pessoas que mais necessitam mesmo, né? Correto. Porque lá no escritório, a gente atende pessoas de todos os padrões, de todas as rendas. Agora, na verdade, a gente identifica que a gente tem mais prazer, não que não seja prazeroso para mim conceder o financiamento para uma pessoa que tem uma condição melhor. Mas, por exemplo, a gente teve uma vez um financiamento que eu fiz, que o rapaz era lixeiro e ele morava numa casa, numa edícula no fundo, e naquela edícula ele dividia por guarda-roupa ele e mais 2 famílias. Entendi. Aí ele foi lá no escritório, a gente viu a documentação dele, a gente conseguiu arrumar, porque a gente teve que fazer alguns acertos da documentação, a esposa casou, não tinha regularizado o nome para casado, deu um certo trabalho, mas foi muito emocionante. Porque ele saiu, assim, de um quadradinho que ele morava, numa edícula, que ele dividia com mais outras 2 famílias, para uma casa de 55 metros quadrados, aonde ele pôde abrigar a esposa dele e o filho dele. Então, eu acho que foi o financiamento, assim, que mais me emocionou, pela emoção dele, satisfação dele de ter aquele imóvel. Silvia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu escritório. Como funciona o trabalho da Nogueira Consultoria Habitacional? Então, olha que legal, Juarez. O nosso trabalho ele é totalmente gratuito. Olha que legal. A gente leva informação, orientação e agiliza todo o processo de financiamento. Então, o cliente que nos procura para sair do aluguel, a pessoa, família, né, que procura a gente para sair do aluguel, ele vai até o escritório, nós vamos fazer a simulação
A gente vai identificar as condições dele. Normalmente, ele já vai com o imóvel. Ah, entendi. Você entendeu? Ele já escolhe o imóvel. Ou, às vezes, também, ele vai só para ver se ele tem condição de fazer o financiamento, de comprar aquele imóvel. Entendi. Aí a gente já faz a simulação no valor máximo de imóvel que ele pode comprar. E ele vai buscar aquele imóvel no mercado, se for o caso. Certo. Adquirindo, ele vai até o escritório, a gente vai entrar com a documentação. A documentação que ele nos fornece para fazer o financiamento é a documentação que se abre crediário em qualquer lugar, certo? É muito simples, RG, CPF, comprovante de endereço, é bem simples a documentação. Ele fornece esses documentos, a gente gera avaliação, entra em contato com o vendedor do imóvel ou corretor, a gente recolhe a documentação tanto do imóvel como dos vendedores e a gente faz o processo para poder conceder o financiamento. Então, na verdade, a pessoa que nos procura, ela não tem trabalho. Ela tem o trabalho só de fornecer os documentos para a concessão do crédito. Então, o escritório, ele monta toda a documentação, ele faz tudo. E aí, fica as partes aguardando só marcar a assinatura do contrato para fazer a concretização do financiamento. Correto. O Silvio, eu tenho uma dúvida. A Nogueira Consultoria, na onde que vocês acham tanta alegria para trabalhar lá? Porque eu acompanho suas redes sociais e a gente vê que vocês são muito animados. Da onde que vocês tiram essa energia toda? Na verdade, Juarez, o nosso trabalho ele é muito estressante. Porque nós não podemos errar. Entendi. Um erro, a gente pode comprometer todo aquele sonho, toda aquela expectativa que aquele cliente criou sobre nós. Correto. Certo? Então, o que a gente fez? Para a gente não ficar tão desgastado, porque a gente só vive isso, né? Sim, a gente é 24 horas pensando nisso. Então, o que a gente faz? A gente fazia, em alguns momentos do trabalho, a gente reservava para a gente fazer umas brincadeiras, para a gente fazer uma descontração com as funcionárias. E, por acaso, um dia, a gente resolveu colocar um vídeo desse no Instagram e a gente colocou, deu uma repercussão muito grande. Graças a Deus foi muito legal. Mas essas brincadeiras mesmo que a gente faz, é para deixar mais leve o ambiente de trabalho e mais leve a vida da gente também, né? Correto. Porque não dá para a gente ficar só naquela tensão o dia inteiro, aquela preocupação. E, na verdade, também, vamos lá, né? Eu sou assim também, né, Juarez? Mais então, isso é legal, mais né? tranquila. E acaba contaminando todos que estão em volta lá com a gente. Né? Hoje a sua equipe são quantas pessoas? Então, trabalhando no escritório hoje, registrado, nós temos 5. Aí tem eu, mais 2 irmãs, que são minhas sócias. E tem o pessoal que trabalha em home office pra gente também. Olha que legal. Então é uma equipe bem grande, né? Tem que ser, porque a gente trabalha lá não só com a parte de correspondente da Caixa, a gente trabalha para a CDHU. Você entendeu? Não diretamente para a CDHU, mas para as construtoras que fazem construção para a CDHU. Então, a construtora me contrata para a gente fazer a seleção dos clientes de acordo com o edital, montar toda a documentação para poder também conceder aquela unidade habitacional para aquela pessoa que precisa, que é de área de risco, ou aquela pessoa que... Então, você faz esse levantamento, no caso? Sim, a gente faz toda a parte de concessão para a CDHU, né? Então, tanto para a Caixa como para a CDHU também. Hoje, o principal objetivo do seu escritório, então, é a habitação. Sim, Juarez, porque, na verdade, é o que mais me motiva, é o que me traz mais felicidade para trabalhar, né? Porque tem coisa mais bonita do que essa? Então, é uma área que eu vejo que é o que vira a economia na nossa região, né? Sim. A nossa região ou é fábrica automotiva ou é construção civil, né? Com e é um certeza. mercado muito forte, né? E eu gostaria que você me desse também um panorama de o que você vê no futuro para a construção civil. Vai ser um futuro, tipo assim, um horizonte azul ou vai ter algum percalço aí vindo pela frente? Não, eu só vejo coisas boas, Juarez, porque, na verdade, o que acontece? A construção civil ela é muito importante para a economia, conforme você Sim. havia dito. Ela traz muito emprego, né? E o que acontece? O próprio governo, ele investe muito na construção Sim. e na moradia por conta de resolver 2 problemas, né? A parte da economia e 2, a pessoa ter a moradia e não precisar requerer uma moradia do governo, certo? Correto. Também dá a dignidade da pessoa ter um local para ela residir
e também deixar um bem para sua família. Porque se você parar para analisar, de 91 para cá, cresceu muito o número de processos habitacionais no mercado e tem crescido anualmente. Cada Certo. ano que passa, tem aumentado mais ainda. Mas também por conta da informação, porque hoje muita gente tem a informação que é possível comprar um imóvel, né? Pode ser ele através de recurso próprio ou através de financiamento. Até vou colocar uma observação aqui. Antigamente, quando eu era mais nova, né? Não muito tempo atrás, por favor, né? A gente era difícil você ver uma família com uma casa própria. Então, por exemplo, a gente via nossos tios, nossos pais, era assim, os amigos deles que tinham a mesma idade, eles não tinham casa própria. Sim. Era muito difícil você adquirir ou conseguir uma residência própria. E hoje isso é muito possível. E a possibilidade da pessoa ter acesso ao financiamento tem se tornado cada vez mais fácil. A Caixa agora vai liberar no segundo semestre, provavelmente, o Nato digital para pessoa física, né? Individual. Hoje já está liberado para empreendimentos. Então, hoje em dia, a facilidade de você fazer a contratação do financiamento vai ficar muito maior. Já é fácil hoje e a tendência é ficar muito mais fácil. Então, hoje, a hora que a Caixa liberar isso, na sua casa, através do seu WhatsApp ali, você já pode fazer o contato, faz a simulação, já manda a documentação para o empreendimento ou até mesmo para o correspondente e a partir dali já começa o processo em andamento. Silvia, na minha opinião, certo? Eu prefiro mandar para o correspondente. Porque sempre vai eu existir. gosto sempre de ter aquele contato com a pessoa. Eu sou assim, por mais que a gente mexa com mídia social, eu ainda sou daquele de conversar com a pessoa. Porque se eu tenho dúvida, a pessoa vai lá. Ou muitas das vezes a pessoa vai ter algum erro lá no sistema, vai travar. A pessoa, não, isso aqui dá para a gente mexer antes. Eu gosto muito disso. Mas, na verdade, Chores, isso ainda é necessário. Porque, assim, habitação não é só você entrar no sistema da Caixa, porque o simulador da Caixa é aberto para o público em geral. Então, você entra lá no Google, simulador Caixa, você já tem acesso a todas as informações que são necessárias. Certo. Ele é autoexplicativo, você vai preenchendo. Só que cada cliente tem um perfil. Cada cliente vai se enquadrar numa modalidade, numa taxa de juros. Sim. E a gente, como correspondente, nós estamos lá para poder orientar. Então, tem informações que ele não vai ter somente mexendo na internet, subindo a documentação digital, certo? Não vai ter como. Tem informações que ele vai ter que ir até um escritório, ou um escritório vai entrar em contato com ele e vai dar todas as orientações para ele poder prosseguir com o contrato, certo, com o financiamento. Ô Silvia, tem um exemplo assim, eu faço um financiamento, não sei se é na modalidade do seu, um exemplo assim, eu fiz um financiamento, perdi o emprego, certo? Certo. No contrato ele diz que eu posso ficar 12 meses com o contrato suspenso e retornar depois de 12 meses. Eu não perco esse imóvel, concorda? Ele não pode ir para leilão. Isso é correto? Não é correto. Antigamente, no programa Minha Casa Minha Vida, tinha essa suspensão. Mas no governo da Dilma isso foi retirado. Então, hoje não tem mais. Então, na verdade, assim, gente, veja bem. O cliente que fica inadimplente, a Caixa, ela tem o fator social, primeiro, depois ela vem a instituição financeira. Correto. Certo? Agora, o cliente que ele fica inadimplente com o contrato, a Caixa tem inúmeros planos e forma de deixar aquele cliente dentro as parcelas dele dentro do prazo, certo? Para que ele não perca aquele imóvel. Então, por exemplo, se eu estou com as parcelas atrasadas, a gente vê a questão do fundo de garantia, a gente vê a reprogramação das parcelas, ou seja, eu pego as parcelas que estão atrasadas, distribuo no prazo restante para a quitação do financiamento, recalculo a prestação novamente. Então, tem várias formas do cliente dele voltar a ficar em dia com as suas prestações sem perder o imóvel. Mas essa suspensão não tem mais no contrato de financiamento. Não tem. Isso tinha somente no programa Minha Casa Minha Vida, mas foi suspenso, né? Então, não tem mais. Ô Silvia, qualquer imóvel pode ser financiado pela Caixa? Desde que tenha condições de habitabilidade e a documentação ok, pode ser feito sim. Tanto pode ser imóvel usado, imóvel novo, tranquilo. E, tipo assim, na área de documentação, qual que te dá menos trabalho? O imóvel novo ou o imóvel já
precisa sempre de uma reforma, alguma coisa assim do tipo? Na verdade, é assim, ó, eu fiz um financiamento de um imóvel que tinha 260 anos. Caramba! 260 anos. O imóvel, madeira perfeita, né? Porque é madeira de lei, imagina. As paredes largas, não tinha umidades, não tinha trinca, estava em perfeito estado. Documentação para imóvel usado ela é mais simples do que um imóvel novo. Ai, Mas nada assim que eu posso te dizer que é um trabalho muito grande, um imóvel novo. O imóvel usado, a gente pede só a matrícula do imóvel, né? A gente faz algumas pesquisas, tanto do vendedor como do imóvel também. Mas a sistemática mesmo da montagem do processo praticamente é a mesma, certo. certo? Agora, sim, todo e qualquer imóvel tem chance de ser financiado desde que ele não tenha trinca, paredes estufadas, emboloradas, ele esteja em condições de habitabilidade. Ele dá segurança. Vai alguém fazer uma perícia antes? Tem o engenheiro da Caixa. Então, assim, o primeiro passo é a gente aprovar o financiamento. Correto. A gente entra em contato com o proprietário, o vendedor, colhe a documentação. Estando com a documentação toda ok, a gente aciona o engenheiro da Caixa, que vai até o imóvel. Ele vai verificar as condições de habitabilidade e o quanto aquele imóvel vale no mercado. Estando tudo certinho, libera o laudo. Liberou o laudo, a gente já libera o contrato para assinar. É um processo bem rápido. Sim. Ô, Silvia, eu sei que geralmente você libera os seus financiamentos muito rápido, né? Sim, É o que a gente processo acompanha nas redes sociais. Hoje está levando em média em quanto tempo a liberar um financiamento? Juarez, em média, de 8 a 10 dias, se a documentação de todas as partes estiver tudo ok. Certo. Tanto a do comprador, do imóvel e do vendedor. Estando tudo certinho, não tem por que ser demorado. A gente leva em torno de 8 a 10 dias. Às vezes até um pouquinho menos até. Um exemplo assim, isso aí ele é um processo totalmente digital ou ele é misto? Não. É assim, o processo digital, ele já está em andamento para empreendimentos, né? Correto. E vai agora, parece que agora no segundo semestre a Caixa vai liberar para os individuais, que a gente chama, que são aquelas pessoas que compram um imóvel aqui fora, que não é de empreendimento, certo? Agora, a gente faz todo o processo dentro do escritório, a gente faz as avaliações, faz o débito do fundo de garantia, faz a abertura da conta, então tudo é feito dentro do escritório, dentro do sistema da Caixa, através das minhas funcionárias. Correto. Entendeu? Ô Silvia, a pessoa que está nos assistindo e fala assim, poxa, eu vou lá conversar com a Silvia, quais os documentos que ela precisa levar para você estar fazendo a análise dela? Bem simples, Juarez. RG e CPF dele e da esposa, se for o caso, ou seja, de todos os participantes com renda no financiamento, certidão de estado civil, a comprovação da renda, que é o lerite, declaração de imposto de renda, extrato bancário, se for o caso. Aí a gente vai analisar, porque cada cliente ele tem um perfil, tem uma forma de comprovar a renda também, certo? E a declaração de imposto de renda, caso seja utilizado o fundo de garantia ou seja financiamentos com recurso do fundo de garantia, né? Aí é obrigatório a apresentação da declaração de imposto de renda completa com recibo de entrega, isso se a pessoa fez a declaração. Silvia, você já pegou situação da pessoa querer vender o imóvel que já tem financiamento? Sim, é muito comum até, porque hoje é aquilo que eu falei para você, é tão comum o financiamento hoje no imóvel, né? Na verdade, assim, Juarez, se você for comprar um imóvel e ele estiver financiado, se eu vou comprar com recurso próprio, certo. Simples. Você vai quitar o saldo devedor daquele imóvel, a instituição, ela vai te dar um termo de baixa de alienação fiduciária, porque aquele imóvel fica alienado ao banco, certo? Quitou, pegou o termo de baixa alienação, vai no cartório de notas, faz a escritura, registra, acabou. Isso se for com recurso próprio. Se for através de financiamento, o comprador desse imóvel financiado, ele vai entrar com o processo, nós vamos fazer a avaliação, a gente vai montar o processo igual a de um financiamento, de um imóvel que não tem financiamento, com uma diferença. No dia da assinatura do contrato, a gente vai quitar aquele financiamento que está em nome do vendedor, nós vamos fazer um novo financiamento em nome do comprador. Então, não existe transferência de dívida, que é uma coisa que muita gente confunde. As pessoas acham, eu vou transferir a dívida do vendedor para o comprador. Não, não existe. A gente quita a dívida do vendedor e faz uma nova alienação, uma nova dívida sobre aquele imóvel para o comprador atual. Porque a gente tem essa lenda, né, de transferência, né? A única coisa que tem que tomar cuidado, Juarez, que é assim, o valor do financiamento, subsídio, fundo de garantia, se houver, ele tem que ser o mesmo valor do saldo devedor ou maior. Se for maior,
Eu quito a dívida e a diferença eu repasso para o proprietário assim que o contrato sair registrado do cartório. Isso em espécie ou em crédito? Faz em crédito. Em crédito. A taxa Abate para o próprio vendedor. Então, abate do valor do financiamento. sim, por exemplo, a soma de tudo deu 200 mil. O saldo devedor daquele imóvel é 150, eu quito no dia da assinatura do contrato o saldo devedor daquele imóvel. Isso pode ser tanto para a Caixa como qualquer outra instituição financeira. Então, Silvia, tem um financiamento lá no Banco do Bradesco. O comprador vai fazer na Caixa. Isso pode? Pode, não tem problema. A gente vai fazer o financiamento, eu vou usar o crédito que ele está sendo concedido para ele na Caixa para quitar o do outro banco e fazer uma nova concessão do crédito. Agora, se o saldo do financiamento for maior, somando o financiamento, subsídio, se houver fundo de garantia, for maior que o saldo devedor, eu quito e a diferença eu vou repassar para o proprietário assim que o contrato for registrado em cartório. Olha que legal. O financiamento pode ser amortizado? Não só pode, como deve, né? Porque assim, na verdade, hoje o prazo do financiamento vai até 35 anos. Mas ninguém paga todo esse prazo. Normalmente as pessoas quitam com 12 anos. Isso já foi uma pesquisa que foi feita no mercado em 2019. Certo. Então, em média, as pessoas quitam o financiamento com 12 anos, utilizando o fundo de garantia ou não. Porque assim, olha como que funciona o sistema de financiamento. A gente pega o sistema de amortização SAC, onde a prestação ela é decrescente, certo? É o sistema de amortização constante. A prestação ela vai caindo mês a mês, de acordo com a diminuição do seu saldo devedor. Os juros vai sobre o saldo devedor. Certo. Então, eu começo hoje pagando um financiamento, uma parcela de R$2.000, vamos supor. Daqui a 10 anos, R$2.000 não compram as coisas que compram hoje. Sim. Então, a facilidade de você pagar o financiamento daqui a 10 anos é muito maior do que agora. Então, qualquer processo de financiamento, no início do contrato, a prestação ela fica mais justa no orçamento. Mas com o passar do tempo, aquela prestação ela já não vai te incomodando tanto. E assim também, Silvia, eu tenho 10 mil. Posso amortizar o contrato? Pode. Você pode amortizar tanto o saldo devedor. Quando eu amortizo o saldo devedor, são 2 atos. Eu vou diminuir a dívida e vou fazer um recálculo e vou adequar aquela prestação de acordo com a dívida atual, certo? Então, se eu diminuir a dívida, eu vou diminuir consequentemente a prestação também. A amortização das últimas parcelas, que é possível fazer, que eu acho que é a melhor forma de amortização. Eu abato as últimas parcelas do financiamento, diminuindo o prazo do financiamento. O valor que eu abater de parcela, eu vou diminuir também o saldo devedor. E o banco também, consequentemente, vai fazer um recálculo e vai diminuir também essa parcela. Das duas formas, qual é a melhor? Sem sombra de dúvida, as últimas parcelas do financiamento. Mas, com o uso do fundo de garantia, eu tenho uma terceira opção. O fundo de garantia eu posso usar até para bater o saldo devedor, as últimas parcelas, e posso também utilizar para bater as 12 primeiras parcelas que tem a vencer daquele contrato. Então, vamos supor, se eu tenho um financiamento, eu estou apertado de dinheiro. A parcela está incomodando o meu orçamento. A gente orienta ele pegar o valor do fundo de garantia e utilizar para bater até 80% das 12 primeiras parcelas que tem a vencer do contrato dele. Assim, ele paga, se for o caso, né, se o valor do fundo de garantia dele for suficiente para bater até 80%, durante 12 meses ele paga 20% de parcela ao invés de pagar 100% aí. Ô Silvia, é verdade que um exemplo assim, eu pago a primeira parcela e pago a última parcela. A última parcela é sem juro? Sim, não pode ser cobrado. Os juros, nem o seguro, nem a taxa administrativa, que já está embutido ali na prestação. Porque, na verdade, existe... O que compõe a prestação, Juarez? A prestação ela é composta de amortização, de juros, o seguro habitacional, que é obrigatório, que é o MIP e o DFI, e também da taxa administrativa, se for o caso. Porque se for o caso, a gente pega o faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, não tem essa cobrança de R$25 que é tabelado pelo Banco Central, certo? Então, o que acontece? Quando eu pago a última prestação, eu vou pagar apenas a amortização do contrato. E como que funciona qualquer tipo de empréstimo? A metade do contrato eu pago mais juros Sim. e menos amortização. E da metade em diante inverte, é mais amortização e menos juros. Então, se eu pego a primeira parcela do financiamento, a primeira parcela é em torno de 70% mais ou menos, 70% a 80% é juros, seguro e taxa administrativa. Se eu pego a última parcela do financiamento, a amortização é em torno de 70% a 80%. Então, eu não pago o seguro, a taxa administrativa se houver,
e não pago juros, eu vou pagar apenas a amortização. Então, se eu pego no sistema saque, praticamente uma prestação do seu contrato pode chegar e amortizar em torno de 10 parcelas. 10 últimas parcelas, 10 meses. Legal. Então, por isso que as pessoas acabam quitando o financiamento antes do tempo. O sistema de financiamento ele é muito inteligente, né? A forma de amortização, a forma de você fazer a quitação do contrato é muito bacana. Silvia, eu gostaria que você falasse sobre esse seguro. O que seria esse seguro que tem? Então, nós temos o seguro DFI, que é o danos físicos no imóvel, e o MIP, morte e invalidez permanente. Então, vamos supor, eu comprei um imóvel, certo? Eu comprei junto com meu marido. Metade da minha renda, metade foi a renda dele de comprovação, certo? Não é metade da posse. Então, vamos supor, meu marido não trabalha. Eu comprei um imóvel, certo? Usou somente a minha renda. Só eu vou ser assegurado. Ou seja, o seguro vai assegurar o participante com renda. Entendi. Entendeu? Então, se eu comprei um imóvel, metade da renda foi minha, a outra metade foi do meu marido, se ele vir a faltar, vamos botar ele para faltar primeiro, né? Se ele vir a faltar, metade do financiamento quita e eu fico com a outra metade quitada. Entendi. Se eu vir a faltar, ó, coitadinha de mim. Aí quita a minha parte e ele fica pagando 50% do financiamento. Agora, os dois vieram a faltar. Quita e entrega aos herdeiros legais. Entendi. Então, é uma proteção que tem no financiamento de imóvel para a família, que provavelmente fica desprotegido na falta daquele participante com renda, que geralmente é o que põe renda dentro de casa, é o que sustenta a família, entendeu? Silvia, isso aí no caso da morte, né? Sim. Agora, por invalidez, um exemplo, se a Vai pessoa funcionar da perdeu mesma uma perna, um exemplo. Então. Daí, quitou também. Vou te dar um exemplo. Ó, eu tive uma cliente em Bará, ela trabalhava numa escola, e ela saiu da escola, uma moto pegou ela, atropelou, e ela teve um problema no quadril e ela nunca mais pôde exercer a função dela, que ela trabalhava dentro da escola. Se aposentou por invalidez total. 100% do financiamento foi quitado. Ela estava pagando financiamento há 1 ano. Olha que Então, beleza. qualquer motivo que a pessoa possa se aposentar por invalidez total, ela ficar impossibilitada de trabalhar, de ganhar o sustento dela, aí, no caso, quita o financiamento. Você já chegou à situação da pessoa ter direito a esse benefício e não saber? Não, porque a gente orienta, Juarez. Na verdade, quando a gente faz a concessão do financiamento no escritório, a gente fala tudo. Não, eu tô falando que o cliente vindo de outros escritórios. Não vi, Não. Juarez. Não vi. Não, nunca identifiquei isso. Porque, assim, a gente ali no escritório, a gente toma o máximo de cuidado para que a pessoa saiba o que ela está fazendo, Sim. primeiramente, e ela sabe que ela tenha consciência também de todos os direitos que ela tem Entendi. com aquele crédito, os deveres e obrigações. Você entendeu? Entendi. Ô Silvia, você poderia me falar assim um pouco mais o que é a Minha Casa Minha Vida? Porque a gente ouve muito se falar sobre isso, mas eu mesmo desconheço, entendeu? Por isso, nos bastidores a gente tava conversando, eu tava te pedindo explicação, porque eu não conheço nada sobre isso. Na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2008 e ele é um programa de financiamento de imóvel criado para pessoas que têm renda até R$8.000. Certo. Que eram as rendas assim mais difíceis de adquirir um imóvel no mercado. E assim, o programa Minha Casa Minha Vida hoje tem 3 faixas. Tem o faixa 1, que vai renda até 2.640. O faixa 2, que é de renda de 2.640 a 4.400. E o faixa 3, que é de 4.400 até 8.000. O faixa 1 e 2, ele tem um limitador de valor de imóvel no mercado, de acordo com o número de habitantes e na verdade, tem uma equação que é feita para saber o valor do programa Minha Casa Minha Vida para cada município. Certo. Então, a gente pega Guará, por exemplo, que é 220 mil o valor do programa Minha Casa Minha Vida, e Lorena, que é 190 mil. Isso, certo? faixa 1. Isso, faixa 1 e o 2. 2. Aí você pega o faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. O faixa 3, que é acima de R$4.400 de renda, R$4.401, entra na faixa 3. Aí vai para imóveis no mercado até 350 mil. Aí, no caso, a faixa 1 e o 2 tem subsídio, o faixa 3 não tem subsídio. Porque o que acontece? O faixa 1, o subsídio é maior, o faixa 2 ele tem um subsídio menor, e o faixa 3 já não tem. Por quê? Porque o governo entende que quanto mais você ganha, menos ajuda você vai ter. Então, tem a variação da taxa de juros também. Sim. A taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida começa em 4,59 e termina em 8,47. Então,
dependendo da renda bruta familiar. Aí a gente vai ver aonde ele vai se enquadrar, qual o perfil que ele tem também para comprar de imóvel. Se é um imóvel que chega até 350 mil ou um imóvel que tem um limitador de acordo com o seu município. Ô Silvia, a pessoa pode comprometer até quanto da sua renda para ele estar comprando um imóvel? 30% da renda bruta familiar a gente pode comprometer para a compra de um imóvel. Você falou que dá para juntar o do marido com o da esposa? Pode. Não necessariamente. Olha, quer ver uma coisa que as pessoas muito perguntam? Silvia, preciso ser casado para poder fazer um financiamento? Não, não precisa. Pode ser 2 amigos, 2 primos, Olha pode que ser legal. tio e sobrinho, pode ser pai, mãe, filho, não há problema. Não precisa ter parentesco. Não precisa, não há necessidade. Você entendeu? Entendi. Como que é esse subsídio? Como que eu tenho direito a esse subsídio da Minha Casa Minha Vida? Então, gente, o subsídio, como que ele funciona no financiamento de imóvel? Ele vai abater do valor da entrada, Certo. certo? Então, a Caixa financia no máximo 80% do valor do imóvel. E esses 20% que seria o recurso próprio que o cliente ia ter que passar para o vendedor, aí, no caso, o subsídio ele entra para fazer a complementação. Então, vamos supor, Legal. o imóvel é 200 mil. A Caixa financia no máximo 160 mil. 40 mil seria o valor de recurso próprio que ele teria que passar para o proprietário. Então, se ele teve um subsídio de 20 mil, ao invés de ele passar para o proprietário 40, ele vai passar 20. Sim, ajuda bastante. Aí a Caixa vai repassar para ele os 20 mil do subsídio, mais o valor do financiamento. Outra coisa que o pessoal confunde muito, Juarez. O pessoal pergunta, Silvia, e a entrada? Quando que eu dou a entrada para a Caixa Econômica Federal? A entrada é repassada diretamente para o proprietário do imóvel. Entendi. A Caixa não se responsabiliza e ela também não vai apurar como que foi pago aquela entrada. Então, é uma negociação entre as partes, comprador e vendedor. Então, o que a Caixa quer? Que ambas as partes, no dia da assinatura do contrato, em comum acordo, assinem o contrato dentro das condições que foram feitas. Certo. Né? O tanto de entrada que já foi pago para o proprietário e o valor do financiamento, a liberação do fundo de garantia e o subsídio, se houver. Ô Silvia, o valor da documentação do imóvel, isso tem um custo para o morador Tem. ou isso é só no final do... Porque assim, na verdade, quem compra é quem faz a documentação. Entendi. Agora, o que acontece? Quando há financiamento, a documentação ela fica bem mais barata de quando você compra o imóvel com recurso próprio. Quando você compra um imóvel à vista, você paga a escritura. Sim. O financiamento você não paga a escritura porque o contrato ele substitui a escritura, né? O contrato do banco. Ele paga o ITBI, que tem desconto. O ITBI, quando ele compra à vista, o valor é integral. Correto. Quando há financiamento, é um percentual sobre o valor da entrada, que é cheio, e a parte financiada é 0,5%. Então, tem um desconto aí na parte do ITBI. E o cartório registro de imóveis, quando é a primeira aquisição no sistema financeiro habitacional, ele tem 50% de desconto nas despesas cartorárias, não nos emolumentos. Então, se você for calcular, a documentação fica em torno de 50% a 60% mais barata do que se ele comprar esse imóvel à vista. Agora, quanto que o cliente paga essa documentação? Quando ele for registrar o imóvel, quando for assinar o contrato com a Caixa e fazer o registro. Então, Sim. aí vai ter essa custa. Agora, a gente pede para o cliente, a gente sempre orienta ele guardar 5% do valor do imóvel para custear essa documentação. Mas 5% também é para sobrar, não usa todo esse valor. Não é utilizado todo esse valor. Certo. Uma dúvida. Um exemplo assim, qualquer imóvel você consegue usar nessa modalidade Minha Casa Minha Vida no financiamento? Ou tem algumas restrições? Não, na verdade, assim, só para imóvel novo que tem restrição. Então, o programa Minha Casa Minha Vida tem imóvel novo, imóvel usado, aquisição de terreno e construção e terreno próprio. No caso, o imóvel novo, para ser enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, ele pode até ser construído por um vendedor pessoa física, mas a construção tem que ser executada por uma construtora que tem o KNAI em edificação. Entendi. Você entendeu? Construção civil. Uma dúvida, não sei se você vai conseguir me ajudar. Vamos? E se eu quiser comprar um terreno, eu posso usar esse crédito? Pode, na verdade, a gente tem aquisição de terreno e construção, que é uma modalidade que cresceu muito no mercado de Olha uns que anos legal. para cá. A gente cresceu absurdamente até. Hoje, com a dificuldade de você achar um imóvel com um preço mais acessível no mercado, porque os imóveis aqui na nossa região são muito caros, né? Sim. Então, hoje está tendo muita opção dele comprar o terreno e fazer uma construção sobre aquele lote, aquele terreno. E aquela construção, ele que vai determinar
qual o tamanho, quais as condições. Ele tem que ter só a condição de habitabilidade. Tem que ser uma moradia, uma casa. Então, tem que ter lá um quarto, sala, cozinha, um banheiro, né? Pode ser um loft, não tem problema. Mas caracterizou uma casa, já pode ser feito o financiamento. E como que é a liberação desse dinheiro? Libera uma parte para o material e o resto é sobre medição ou já vai o crédito todo para a pessoa? Como que funciona? Primeiramente, a gente faz a simulação e vê se aquele imóvel vai se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida ou não. A soma do terreno mais a obra, certo? Então, se a soma... Vamos pegar a situação Minha Casa Minha Vida. Se a soma da construção mais a obra estiver dentro do valor do programa Minha Casa Minha Vida para aquele município, ele vai procurar um engenheiro, um arquiteto que vai fazer o projeto para ele. E vai preencher uma planilha que nós temos na Caixa, chamada PCI, que é um cronograma físico e financeiro daquela obra. Ela vai determinar o prazo da construção, o que vai ser feito a cada mês naquela obra e qual percentual que vai ser executado. E lá também tem valores. Né? Então, vamos supor, no primeiro mês, essa obra vai custar 100 mil. No primeiro mês, ele vai gastar 10% para executar aquela construção. Ele, no primeiro mês, está lá no cronograma que ele vai fazer a limpeza do terreno, o alicerce, subir as paredes. Olha que legal. Ele vai executar. 30 dias depois, o engenheiro, o arquiteto dele vai fazer um relatório, vai mandar para a Caixa com foto. A Caixa vai verificar, dando tudo certinho, o que a Caixa vai fazer? Ela vai liberar 10% de reembolso do financiamento, do subsídio, se houver, e 10% de reembolso do valor do fundo de garantia, se também houver no financiamento. Se tiver recurso próprio dele, aquele recurso próprio que foi aportado para a construção, ele também já vai deixar. Então, vamos supor, gente, ele vai fazer o cronograma físico e financeiro da obra, e no primeiro mês ele vai executar 10% de obra, e aquela construção custa 100 mil. Certo? E vamos colocar que ele tem 10 mil de fundo de garantia, 10 mil de subsídio e 80 mil que seria de financiamento. Aí o que acontece? Ele executa aquela construção, a Caixa vai pedir um relatório 30 dias depois, ele vai fornecer um relatório para a Caixa, onde ele prova que ele executou aquela etapa da construção. Certo. Vai mandar fotos, a Caixa vai verificar que realmente foi concluído e a Caixa vai liberar de reembolso para ele 10% do financiamento, 10% do subsídio, se houver, né? E 10% do fundo de garantia, se compor também o valor do financiamento. Que legal. Silvia, um exemplo é assim, eu já tenho um imóvel financiado pela Minha Caixa Minha Vida. Certo. Eu posso adquirir um segundo? Se você quitar esse financiamento e você vender o imóvel, você pode sim adquirir um imóvel. Eu não tenho dinheiro para quitar. Daí não pode. Não pode? Não, não pode. Minha Casa Minha Vida, antigamente Minha Casa Minha Vida era uma vez só por CPF, mas agora alterou. Agora você pode ter mais de uma vez a participação no programa Minha Casa Minha Vida, mas para você enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, você não pode ter outro imóvel no seu nome na região onde você está adquirindo, região limítrofe ou metropolitana. Não pode. Um exemplo assim, eu não me encaixo no padrão da Minha Casa Minha Vida. Eu posso fazer um financiamento? Pode. Nós temos a modalidade de financiamento no mercado, que é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que ele vai suprir a necessidade das pessoas que que precisam pegar um financiamento no mercado para comprar um imóvel que não se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. E essa modalidade de financiamento vai aí acima de 1.500.000. Eu quero comprar um imóvel de 2 milhões. Ele vai pegar o recurso do SBPE para poder fazer essa compra e financiar esse imóvel. O juro é menor? Não, os juros é mais alto porque a gente pega o recurso da poupança, onde o rendimento da poupança é mais alto, né? E isso tem alguma diferença do financiamento normal ou esse seria o financiamento normal? Que um exemplo, se eu vou lá na Caixa já pego. Não, é assim, a gente vai estudar qual é a sua necessidade. Certo. Então, primeiramente... Um imóvel de 3 milhões. Não, perdão, me perdi. Um exemplo assim, eu pego assim, eu quero ter um imóvel de 1 milhão de reais. Tem o financiamento tradicional, né, que é oferecido, que ele é o juro altíssimo. Certo. Tem algum intermediário entre a Minha Casa e Minha Vida que eu pague menos imposto, juros? Na verdade, o que acontece? O imóvel ele está acima do enquadramento do programa Minha Casa Minha Vida, certo? A gente tem a modalidade pró-cotista para quem é cotista do fundo de garantia. Olha que legal. Então, vamos supor, eu trabalho registrada, já tenho mais de 3 anos de contribuição para o FGTS. Certo. Aí eu posso participar do pró-cotista, que tem uma taxa de juros hoje de 9,01, juros efetivo ao ano. Olha certo? que legal. E se eu não me enquadrar no pró-cotista, porque o pró-cotista não é para qualquer pessoa.
A pessoa ela tem que ser cotista do fundo de garantia e atualmente estar contribuindo para o FGTS. Certo. Tem algumas situações que podem enquadrar também no Procotista. Então, por exemplo, eu sou empresário. Eu já tive 3 anos de registro em carteira. Se eu quiser comprar um imóvel no programa Procotista, eu posso, se eu tiver no fundo de garantia um depósito de 10% do valor do imóvel que eu estou adquirindo, eu posso. Certo? Certo. Agora, se eu não tenho saldo no fundo de garantia, aí eu não posso participar do Procotista. Daí eu vou entrar no SBPE. O SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a taxa de juros é 9,89 hoje, a taxa de juros efetiva. Não é tão mais alta do que o Procotista, mas se a gente considerar um financiamento de imóvel 0,5% de juros no ano, já dá uma diferença legal no valor do seu saldo devedor, no valor Sim. de quanto você vai pagar de juros no final desse financiamento. Ô Silvio, eu achei legal esse Procotista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Procotista. O que seria essa modalidade em si? Então, é uma modalidade de financiamento que foi criado para as pessoas que são cotistas do fundo de garantia. Então, Cotista é quem deposita? Sim, quem contribui todo mês para o Procotista. Então, o dinheiro sai do fundo de garantia e a gente empresta para aquela pessoa que contribui para o fundo de garantia ou contribuiu. Por quê? Porque se eu tiver 10% depositado no fundo de garantia, eu posso usufruir desse programa. Sim. Certo? Agora, ele é limitado a 1.500.000, que é o valor do Sistema Financeiro Habitacional. Então, o Procotista ele tem um limitador de 1.500.000. Agora, o SBPE não tem. O SBPE, então, vamos supor, eu vou comprar um imóvel de 2 milhões. Eu sou diretor de uma grande empresa, eu tenho 3 anos de contribuição para o FGTS e não tenho nenhum imóvel no meu nome, porque o Procotista tem essa condição também. Sim. Na cidade onde eu estou adquirindo, limita o metropolitano. Eu posso fazer o Procotista nessas condições? Não. Por quê? Porque 2 milhões está acima do Sistema Financeiro Habitacional. Já entra no SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Entendi. Aí ele vai entrar no SBPE. Agora, acima de 1.500.000, além de eu não poder participar do Procotista, eu também não posso usar o fundo de garantia. Entendi. Porque o uso do fundo de garantia é limitado ao valor do imóvel no mercado de 1.500.000, que tem que estar dentro do Sistema Financeiro Habitacional. Entendi. Esse sistema brasileiro de poupança e empréstimo, ele é um sistema que é para atender as pessoas que queiram imóvel com valor muito alto, no caso. Não necessariamente. Então, vamos supor, eu sou empresário. Eu tenho uma renda de R$9.000. Eu não vou entrar nem no Minha Casa Minha Vida, certo? E eu não vou entrar no Procotista porque eu não contribuo atualmente para o FGTS. Aí eu faço uma compra de um imóvel no SBPE. Agora, eu tenho aí uma renda de R$30.000, certo? Vou comprar o imóvel de 1.600.000. Aí eu não tenho opção, eu só tenho o SBPE para suprir a minha necessidade. Você entendeu? Porque o imóvel ele está acima de 1.500.000 e está fora do Sistema Financeiro Habitacional. Entendi. Eu posso fazer a antecipação do saque aniversário e isso me atrapalha de eu fazer o uso do fundo de garantia? Isso é um grande problema que nós temos hoje, Juarez, porque na verdade as pessoas fazem o empréstimo, dão o fundo de garantia. Sim. Como garantia, certo? E vamos supor, eu tenho 100 mil de fundo de garantia. Eu pego um empréstimo de 10, eu bloqueio tudo. Nossa. Aí, quando a pessoa vai comprar um imóvel, e sempre eles contam com a utilização do fundo de garantia, que ajuda muito na compra do imóvel. Aí, quando a gente vai ver, a gente não pode utilizar o fundo de garantia, a não ser que ele quite aquele empréstimo, certo? Assim que ele quitar, aí faz o desbloqueio do fundo de garantia e a gente consegue usar o fundo na compra do imóvel. Mas é uma coisa que atrapalha muito, porque as pessoas não têm essa orientação. Então, elas não vê que aquele empréstimo que ela faz e que bloqueia o fundo de garantia, se ela tiver a intenção de comprar um imóvel, sair do aluguel, aquele procedimento pode atrapalhar ela. Você entendeu? Então, você indica quem tem intenção de comprar um imóvel, não fazer esse tipo de modalidade? Não fazer. A não ser que ele tenha condição de comprar um imóvel sem o uso do fundo de garantia. Agora, comprou o imóvel, não usou o fundo de garantia na compra. Se viu que tem um empréstimo, desbloqueou todo o saldo do meu fundo de garantia. Posso usar para amortizar o contrato? Pode. Daí ele pode usar para fazer as amortizações, daí ele vai escolher a forma que ele vai amortizar. Se é saldo devedor, se é prazo
ou se é em percentual de parcela. Eu gostaria, Silvio, que você me falasse, eu tenho essa dúvida, como que funciona o Fundo de Garantia Futuro? O que seria isso? Nossa, isso foi uma sacada muito legal que colocaram no mercado agora, porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente vai fazer a avaliação de risco de um cliente, a gente não pode comprometer mais que 30% da renda. Certo. E, às vezes, esse cliente tem um financiamento de um carro ou um empréstimo pessoal, alguma coisa que impacta esses 30%. Então, o que a Caixa faz? Olha, eu não vou liberar um comprometimento de 30% da sua renda, porque você já tem 10% aqui comprometido com o empréstimo pessoal. Eu libero apenas 20%. Só que daí, 20% da renda dele pega um valor de financiamento que às vezes não é suficiente para alcançar aqueles 80% que ele precisa para comprar aquele imóvel. Entendi. Então, o que a gente faz? Isso só é possível na faixa 1. Que são clientes que têm renda até 2.640 no programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Eu vou pegar 10% da complementação da prestação dele do fundo de garantia. Então, todos os depósitos futuros que tiver no fundo de garantia, a Caixa vai retirar para complementar aquela prestação. Ele vai pagar 20% do valor da parcela, mas os 30% vai ser complementado com o valor do fundo de garantia. Olha, no período de 10 anos. Você falou uma coisa muito interessante. Eu nunca imaginei que, um exemplo assim, eu adquirindo um carro já ia comprometer isso aí. Compromete hoje, porque assim, na verdade, você tem 30% da sua renda para comprometer com qualquer tipo de empréstimo ou financiamento. Entendi. Então, se eu tenho um financiamento de carro e eu pego mais 30% da renda dele para um empréstimo de um financiamento habitacional, eu estou comprometendo 40% da renda daquele Entendi. cliente. Como é que ele vai viver com 60%? Aí entra a nossa responsabilidade de orientar. Entendi. Porque muitas vezes o cliente, no momento da aquisição do imóvel, não, eu consigo pagar, eu quero, porque é aquele sonho, aquela realização. Sim. Mas no decorrer do processo de financiamento ele não consegue. Então, hoje, na hora de fazer análise, o próprio sistema da Caixa já consulta o Banco Central e já consegue localizar qualquer endividamento que tenha em nome do participante. Ô Silvio, você trabalha também com consultoria para correspondente? Sim, Como que seria? A gente trabalha no Brasil inteiro, capacitando, ajudando a alavancar o escritório dos correspondentes que estão iniciando ou aqueles que começaram e não conseguiram alavancar o seu escritório ainda. E a gente faz as reuniões online e a gente dá tudo, da parte logística, comercial, as informações que são necessárias para ele ter, para poder passar para o cliente a forma de trabalho, a parte operacional da Caixa. Então, ele vai aprender a fazer toda a parte operacional para poder conceder esse crédito de financiamento aí no prazo de 8 a 10 dias também. E as pessoas que querem ser correspondente, como que ela consegue entrar em contato com você? Através do nosso Instagram. Então, o Instagram nosso é o @Nogueira Habitacional. Certo. Não só para a questão do correspondente. Se precisar de alguma informação, de uma ajuda, pode contar conosco lá. Minha amiga, chegamos aos minutos finais. Você tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Pode ficar à vontade. Não, Juarez, foi perfeita a entrevista. Gostei bastante, bacana. Foi uma conversa bem gostosa, tirei bastante dúvida, que para mim é um mercado novo, eu gostei pra caramba. E pode deixar suas redes sociais, telefone, como as pessoas te acharem. Tá. Fica à vontade. Então, a nossa rede social é o Instagram nosso, que é o @Nogueira Habitacional. O telefone do escritório é 3126-3535 e o nosso e-mail é nogueirahabitacional@bol.com.br. Muito obrigado, minha amiga. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada. Obrigado, meus amigos que ficaram com a gente até agora. Peço de novo, dá aquele joinha, compartilhe com seus amigos, que é isso que vai fazer nosso canal crescer e chegar essas informações nas pessoas que precisam. Aguardo vocês quarta-feira às 20 horas.